Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História, vamos para mais um vídeo. Hoje voltamos aqui aos jornais em O Cangaço em Notícia e trazendo mais uma reportagem jornalística apontando aqui fatos, histórias do tempo de Lampião. Hoje nós vamos para o Correio da Manhã do Rio de Janeiro. Essa reportagem saiu no sábado, 30 de julho de 1938, ou seja, um mês praticamente depois da morte de Lampião. Aqui a gente pode ver a matéria Lampião, o terror do Nordeste. É uma matéria muito longa, nós não vamos ver toda aqui neste vídeo, senão o vídeo fica muito longo. Recordando ainda a vida de crimes do bandido que a tropa do Tenente Bezerra aniquilou. Os últimos informes telegráficos confirmam que o bandido, sua amante e vários companheiros foram realmente mortos. Aqui é a imagem de Lampião e Maria Bonita. Mas antes de nós lermos os pontos da reportagem que eu quero mostrar para vocês, eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal, lembrando que é importante você deixar o seu comentário, o seu like, e também lembrando que nós estamos com o nosso livro aí disponível para venda, com diversas histórias do cangaço, histórias que nós contamos aqui no canal Nas Pegadas da História, e é uma forma de você ajudar o nosso canal, comprando o livro, tendo as histórias em sua mão e nos ajudando aqui no canal, tá bom? Pois vamos lá para aquilo que eu quero mostrar para vocês. Como eu falei, a matéria é muito longa, mas eu quero pegar somente essa parte aqui, que a reportagem nomeia como a maior façanha de Lampião. Eu particularmente não acho, mas vamos ler aqui. A maior façanha de Lampião. A vida aventureira de Virgulino está salpicada de episódios de todos os aspectos, dos quais um só bastaria para caracterizar a sua alma insensível. Dentre todas as suas façanhas, porém, a que mais surpreende pela audácia e a que mais contribuiu para a sua celebridade foi a invasão de Capela. Eu, particularmente, não acho, né? Houve muitas outras façanhas mais audaciosas do que essa. A invasão de Capela, a princesa dos tabuleiros, como se denomina aquela próspera cidade. A segunda do estado de Sergipe, depois da capital, sofreu o golpe mais rude que se poderia desferir contra o seu orgulho de grande centro social e econômico. Golpe que ainda hoje é relembrado com indignação pelos seus habitantes. Passemos a narrar o incrível episódio com os detalhes fornecidos pelo próprio prefeito da época. Então, o que eles vão passar a narrar aqui, quem contou para os repórteres foi o próprio prefeito que esteve com o Lampião. Vamos ver essa narrativa através da ótica desse jornal, da invasão de Lampião à Capela. Seriam 7 horas da noite de um sábado. Capela começava a movimentar-se para as atividades noturnas, através dos cinemas e cafés. Nos salões das sociedades dançantes já se ouviam os primeiros acordes dos instrumentos em afinação. Moças e rapazes atravessam as ruas em trajes apurados, rumo aos bailes e, aqui uma palavra, eu não sei pronunciar em inglês, fotengues, creio. Eu não sei, se você sabe, coloca aí, diz aí o que significa essa palavra aqui, que eu não sei nada de inglês. Era o segundo despertar da cidade, o limiar das festas que alegram as noites de sábado no interior. Em sua residência, o prefeito, esse prefeito que deu essas informações, segundo a matéria aqui do jornal, o prefeito jantava com a família num ambiente sereno de um lar feliz. Súbito, aponta no extremo da rua
um cavalo em disparada. Olhares curiosos acompanha o estranho cavaleiro que entrara na cidade com a fúria de um verdadeiro meteoro. Ele para em frente à casa do prefeito, apeia, amarra apressadamente o animal a um poste de iluminação e entra. O prefeito vem ao seu encontro na sala de visitas. Agitado, exausto, o homem não pode falar. Assustados com a chegada inesperada e com a misteriosa atitude do recém-vindo, as demais pessoas da família do prefeito se aproximam. O visitante, que é íntimo da casa, faz, porém, um gesto para os outros se retirarem. "Compadre", diz afinal o homem cortando as frases para tomar fôlego, "Lampião está aí e quer falar com você. Mandou-me aqui chamá-lo." E dentro do pasmo do outro, o emissário de Virgulino informa que ele está com todo o seu bando à entrada da cidade, esperando a chegada do prefeito, ao qual dava 30 minutos para comparecer à sua presença, sob pena de atacar, saquear e incendiar a orgulhosa princesa dos tabuleiros. O prefeito tonteou diante da tamanha ousadia. Ficou sem saber o que fazer. Pensou em dar alarme, reunir a guarda policial e os civis que quisessem repelir os bandidos. Mas quais seriam as consequências? Alguns se sacrificariam, certamente, e as depredações, os prejuízos seriam grandes. E as futuras vinganças do Facínora? Não. Como autoridade máxima local, cabia-lhe zelar pela vida, pelos interesses dos seus municípios. Aqui era para ser interesse dos seus munícipes, né? Botou foi municípios. Tudo bem. Iria, pois, ao encontro do bandoleiro, ainda que poucas esperanças lhe restassem de voltar vivo daquela tenebrosa conferência. Comunicou o fato e a sua resolução à família, cujos rogos não o demoveram da decisão que tomara. Exigiu o máximo sigilo em torno do assunto, a fim de que a população não se alarmasse. Pediu a um dos seus irmãos que telefonasse discretamente para o chefe de polícia, solicitando urgente remessa de tropa da capital. E depois despediu-se dramaticamente da esposa e dos filhos, tomou um automóvel e seguiu para o local em que se achavam Lampião e seus cúmplices. À saída da cidade, 2 bandoleiros de rifle em punho intimaram o chofé a parar. O prefeito saltou e, depois de cuidadosamente revistado, foi conduzido à presença do chefe, que se achava cercado de 10 companheiros. Virgulino estendeu-lhe a mão com um sorriso aberto. "Major", disse-lhe o rei do cangaço, batendo-lhe amigavelmente no ombro, "queremos visitar a cidade. Mandei chamá-lo para acompanhar-nos e previndo-lhe que o senhor pagará com a vida qualquer desfeita que nos faça aqui." O prefeito tentou dissuadir o bandido das suas intenções, que queria poupar a capela tamanha humilhação. Além disso, receava uma reação popular de que resultariam certamente consequências terríveis. Mas Lampião se mostrava inflexível. Conhecia a fama de princesa dos tabuleiros e resolvera verificar até onde ia o seu progresso e as suas belezas. O prefeito ainda desenhou uma objeção, mas o cangaceiro, que não gostava de ser contrariado, irritou-se. "Não converse fiado", rematou em tom imperioso. "Vamos embora."
E atracado ao braço do prefeito, o maior facínora dos nossos sertões, entrou na cidade que se orgulha de ser a segunda do estado de Sergipe, depois de Aracaju. Seus companheiros de crime cercaram-no de todos os lados. Pouco depois, o estranho grupo atravessava as ruas principais de Capela, debaixo do terror, da curiosidade, do espanto e da indignação do povo. Passando por um cinema, o bandido entendeu de entrar. Foi um verdadeiro alvoroço na sala de projeção, ameaçados pelas armas dos assassinos. Os espectadores não puderam fugir. Suarentos, espalhando uma morrinha repugnante no salão, os bandidos puseram-se a berrar, insultando as senhoras. Exigiram uma fita de amor. E Lampião se divertia achando graça em tudo aquilo. Afinal, saíram do cinema e lá se foi o grupo, rodeando o prefeito. Depois de mais de 2 horas de passeio, o prefeito foi intimado a arranjar 10 contos de réis para os bandoleiros. Lampião lhe deu 2 horas de prazo. Vá, ordenou o bandido. Bem sei que Capela pode auxiliar-no com muito mais, mas eu me contento com isso. Sem ânimo para resistir à determinação de Virgulino, o pobre homem saiu obediente, sem saber como poderia conseguir aquela soma em tão pouco tempo. Minutos após, acompanhado do juiz de direito e do vigário, batia de porta em porta, pedindo à população um donativo para os invasores. Enquanto isso, Lampião e seu bando se divertiam num baile que o cangaceiro mandara improvisar em sua própria homenagem. Mais ou menos às 2 horas da madrugada, já sem esperança de que chegasse a polícia solicitada à capital, o prefeito atendeu ao último chamado de Lampião. Foi levar-lhe o dinheiro. Arrecadara 9 contos e tanto. O bandido, que já se mostrara impaciente pela demora do prefeito, recebeu-o com palavras ásperas. Conformou-se com a importância que aquele lhe entregou e partiu apressadamente em companhia dos cabras, atravessando a cidade a galope, gritando e disparando as armas para o ar. 1 hora depois, chegava de Aracaju um comboio cheio de tropas. Pois é isso, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Aqui ele narra a invasão da cidade de Capela por Lampião. Como eu falei, houve outras invasões muito mais audaciosas, mas o jornal aqui diz que foi a maior façanha de Lampião. Essa invasão de Capela realmente ficou aí nos anais da história do cangaço. Aqui no jornal tem outros pontos que depois eu vou trazer para vocês, porque senão o vídeo fica muito longo. Próxima semana eu vou estar trazendo. Ele vai falar sobre Maria de Déa, que é a Maria Bonita, a companheira do bandido. Ele vai falar sobre os 3 maiores inimigos de Lampião, que eu também discordo aqui, tá certo? E vai falar também sobre as fraquezas de Lampião. Você sabia que Lampião tinha fraquezas? Aí fala sobre o interventor de alagoano, fala do prêmio, né, que foi destinado para os matadores de Lampião. Aqui ele vai trazer um pouco mais sobre a luta lá na Grota do Angico, a luta entre aspas, né? O telegrama do secretário do interior de Alagoas, e vai denúncia contra 50 sertanejos, muitas outras coisas aqui que tem essa reportagem. Depois a gente vai vendo mais detalhadamente. Mas hoje eu queria falar sobre essa parte do jornal que fala que foi a maior ação de Lampião, segundo o jornal aqui. Nós vamos ficando por aqui, meus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário, que são muito importantes para nós. E nos ajude comprando aí o nosso livro com as histórias do cangaço.
O link está aqui no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, e tem um QR Code que aparece aí também no final do vídeo. Você pode comprar diretamente lá da editora e eles vão enviar diretamente para sua casa. Vamos ficando por aqui, gente. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!